Bora tomar uma? Oi, gente! Hoje vocês estão no Pausa pro Gole, o meu, o seu e o seu podcast. Eu sou a Ana Gomes. E eu sou a Rafa. Sejam bem-vindos ao Pausa com um tema fascinante para vocês. Vocês já ouviram falar em sommelier de água? Eu já. Eu também já. Mas aposto que muita gente não. Eu também aposto que muita gente não. Então a gente vai falar hoje sobre água, gente. Realmente, a gente vai explorar esse fascinante universo da água mineral. Trouxemos uma pessoa que entende de água como ninguém. Não vou falar porque eu vou falar o currículo dele, vocês vão entender. Mas, bom, queria apresentar o Rodrigo primeiramente. Tem alguma coisa que você quer falar, Ana, antes de começar? Não, eu já falar da água? Só queria falar que é um episódio, gente, que a gente vai muito no banheiro, tenho certeza Vocês disso. perdoam a gente se precisar dar umas pausas, né? No caso. E foi uma coisa que a gente já até conversou aqui antes, tá? Tá liberado o banheiro nesse episódio. Por favor. Pessoal, então hoje a gente está aqui com o Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bem-vindo. Tava ansioso, né? Acompanhando lá, maratonando, vendo todas as pessoas que eu sou apaixonado vindo aqui. Pra mim é uma grande honra de estar aqui nessa cadeira. Inclusive, você foi muito falado nessa mesa. Foi mesmo? Eu fui lá, falei assim, será que uma hora chega a minha vez? Que o pessoal tá falando. Gente, eu acho que eu tô achando estranho esse coisa. Gente, pra quem assiste o podcast, né? Pra quem não só ouve, quem assiste, a gente hoje tá com esse retorno aqui, a gente tá testando como que é essa voz, como funciona esse retorno aqui no podcast. Eu acho que eu tô me confundindo com o meu próprio retorno. Faz igual DJ, pode só um lado. Acostuma, né? Acostuma. Bom, mas vamos lá, então. Acostuma. Vou apresentar para vocês, então, o Rodrigo. É um prazer ter você aqui, viu, Rodrigo? Zé Maurício falou muito no episódio sobre você, né? Tem que trazer o Rodrigo aqui. Você já estava na nossa pauta pra gente te trazer há muito tempo. Pra gente falar sobre esse tema que, assim, não é uma coisa tão comum, né? As pessoas não discutem tanto sobre água. E as pessoas não sabem que existe sommelier de água. Então, é um negócio muito diferente, né? Muita gente vai falar, mas tem diferença de água, gente? A água não tem sabor? A gente vai descobrir isso hoje. Exatamente, que foi quando eu entrei no mercado de bebidas, eu só fui descobrir que realmente a água tinha muita diferença quando você entra, porque você sabe que a água é essencial para um produto de qualidade, né? Sim, e aí você começa a perceber, nossa, a água realmente tem suas particularidades ali. Bom, mas o Rodrigo é publicitário, especialista em marketing estratégico e branding, além de técnico em química. Em sua jornada profissional, ele trabalhou como CMO de um grupo de 6 marcas de água mineral, onde ele se aprofundou realmente nesse universo da água e percebeu como o consumidor ainda desconhece a riqueza desse produto, como a gente está falando aqui agora. Em 2019, ele se certificou como sommelier de água pela Fine Waters Academy, sendo o primeiro sommelier de água do Brasil. Vou falar de novo, tá? A gente está com o primeiro sommelier de água do Brasil. Se vê na roupa de autógrafo, viu, gente? Atualmente, ele é professor da ABS e difunde a cultura e a degustação da água mineral, promovendo workshops, palestras sobre o tema. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, meninas. É sempre um prazer. Ai, prazer é nosso. Estou super animada. Vocês já me conhecem no bastidor, né? Você sabe que eu falo muito, vocês me cortam. Falar de água, nós vamos ficar aqui tem muita assunto. Nossa, tem muita coisa. Mas estou super animada com esse episódio. Eu também. Então, e antes da gente começar, vamos fazer uma pausa pro gole. Saúde. Saúde. E eu tô ferrada, porque estão os dois bebendo água, porque a gente vai beber muita água, e eu tô na água e na kombucha, ou seja, a Rafaela vai ser a primeira que vai no banheiro, vocês podem ter certeza absoluta, minha bexiga é desse tamanho. Mas vamos lá, gente. Pra gente começar, eu queria que você explicasse pra gente, Rodrigo, o que diferencia uma água mineral de uma água comum? A primeira coisa, a gente tem que dar alguns passinhos para trás. Vamos lá. Na escola, a gente aprende que água é tudo igual a partir do momento que ela é insípida, inodora e incolor. Sim. Isso é a premissa para uma água potável. Então, a partir do momento que você consegue essas 3 características, é uma água potável. Então, a água da torneira, que é água potável, a água mineral é uma água potável. A grande diferença é que da água mineral, ela não passa por nenhum processo de... ela tem que ser natural, por isso que é água mineral natural. E ela é rica em minerais. E ela tem que sair de uma fonte natural.
Diferente da água potável, que ela pode misturar com uma água natural, mas misturar com uma água tratada, ou seja, esgoto tratado, ela fica insípida, inodora e incolor novamente, e a gente recebe ela na torneira. E o grande tratamento que todo mundo conhece, além de outras coisas que colocam, é o cloro. E para nós que degustamos bebidas e comida, para degustadores, o cloro a gente vê que ele é para asepsia, ou seja, para limpeza das coisas. E a gente não quer isso na boca da gente. O cloro é o maior inimigo que a gente tem. Então, na hora que a gente pega na base de todas as bebidas, se eu vou fazer um café, 98% de uma xícara de café é água. Então, se eu colocar uma água filtrada, que vai ter algum reflexo de cloro, porque tem alguns filtros que reduzem o cloro. Outros até retiram, mas 100% é só em grandes indústrias que conseguem fazer esse processo. Então, acaba que você vai ter reflexo, então vai atrapalhar ali a sua amostra do café. No mundo da cerveja, tem o famoso off-flavor clorofenol. Sim. É quando a pessoa usa água clorada, alguma coisa com cloro. No caso da água mineral natural, não, ela não tem cloro, porque ela já nasce daquela maneira e não passa por nenhum processo. Então, a grande diferença uma é natural e rica em minerais e a outra ela é tratada. Então, essa é a diferença básica, assim, da água mineral, que às vezes a gente compra em garrafa, né, mesmo, Isso. e da água que a gente consome em casa. Exatamente. Na casa da gente, a gente recebe da torneira, a gente passa pelo aquele processo de filtração que vai tirar partícula, alguma coisa, mas não tira o cloro. Então, além de cloro, tem flúor. A gente vê que alguns, infelizmente, em algumas cidades já tem com metais pesados. Sim. Então, aquele filtro ele não consegue fazer uma filtração de determinadas coisas. Entendi. Então, acaba que a gente consome isso e, com o decorrer ao longo da nossa vida, a gente está vendo que as pessoas estão começando a ter problemas de saúde até não só pela alimentação, mas também pelo esse consumo dessa água. Eu não sei o que eu estava escutando outro dia, eu acho que foi até um podcast também, que eles estavam falando sobre essa questão da saúde e como alguns países alteraram exatamente, por exemplo, a questão do flúor na água, né, para melhorar a questão de saúde no país. Tem muito a ver também, né? Exatamente, que aí eles mudam um processo de tratamento da água. Tem locais que já fazem com osmose reversa, tem locais que é com UV. Tem vários tipos de tratamento da água. A grande maioria, por ser mais barato, é esse processo que a gente faz, que é o famoso igual na piscina, né? Que é com cloro. Sim. Mas tem outros produtos químicos que é usado para a gente ter uma água insípida, inodora e incolor. Porque você pensa no esgoto, ele tem um mau cheiro, então ele não pode ter cheiro, então tem que tratar. Então, além de ser uma água límpida, também ela tem que ter não pode ter um aroma, vamos dizer. Sim. E assim como a gente falou, água não tem gosto, inclusive água mineral, que gosto são 5 básicos, né? Mas a água tem sabor. E o sabor, ele é a parte gustativa com o olfativo. Então, na hora que você bebe uma água mineral, esses minerais, você vai começar a sentir essas nuances. A gente vai degustar daqui a pouco. A gente vai começar a tentar buscar essa referência. Então, tem águas que às vezes traz um pouco, lembra um pouco de um vegetal, outras já mais uma coisa mais mineral, como um giz. Então, tem muita coisa aqui. Que legal. E precisa ter um paladar apurado também, né? Porque a água, Rafa, em degustação, eu falo que assim, esse paladar apurável ele é treinável. Sim, é assim como um esportista. A gente vai treinando. Então, qualquer pessoa consegue. É um dom. Não é treino. É treino, é leitura, é estudo. Então, é sempre buscar estar aprendendo um pouco mais. E muitas vezes a gente não presta atenção também, né? Porque a água... Que é o principal. Na verdade, a gente não para um segundo, não dá uma pausa para aquele gole para prestar atenção no que você está bebendo. Sim. Porque é muito isso. Essa pausa de um segundo, você fala assim, eu deveria beber isso? Porque se você parar um segundo, em qualquer tipo de bebida, seja água ou até uma cerveja, você pega uma cerveja e fala assim, deveria beber essa cerveja? Eu poderia beber melhor. Sim. Com certeza. Então, às vezes, a gente, qualquer coisa, comida, a mesma coisa. Eu deveria estar comendo essa aqui? Não. Com esse vinho que eu estou bebendo, vai harmonizar se estiver aqui com o Zé. É um segundo que você para, a pausa que você dá ali, se automaticamente você consegue falar assim, opa. E a água é igual. Porque as águas minerais elas são classificadas de acordo com a sua mineralidade, ou seja, o tanto de minerais que elas têm. Grossamente, bem grosso, tá, gente? É como se fosse o peso da água.
Entendi. E é classificado em 5, em mineralidade super baixa, baixa, média, alta ou muito alta. E aí muita gente fala assim, então muito alta não serve. Não, serve. Porque a muito alta a gente harmoniza, levando já para a parte de harmonização, com bebidas mais intensas, com pratos mais intensos. Então, assim, uma carne de caça, um barolo, que é um vinho intenso, se harmoniza com essas águas com mineralidade baixa. E, em contraponto, uma água com mineralidade mais baixa, você já vai harmonizar com pratos de entrada. Então, com peixe, com sopa, com salada, com vinhos brancos, com espumantes. E aí, esse casamento perfeito. E aí, você falando lá, a Fine Water, onde eu me certifiquei, o Michael Macha, que é a cabeça de pensante, tem o livro, né, que ele publicado, ele é uma pessoa que, infelizmente, ele não pode, por questão de saúde, degustar mais vinho. E ele abriu esse leque todo que a gente fala no mundo inteiro, sobre água, degustação de água minerais. Ele fala da mesa epicurista, que é sentar à mesa e aproveitar ao máximo, curtir aquilo. E ele ficava incomodado de ir em um restaurante premiado, às vezes estrela Michelin, para jantar, e sempre a harmonização era com vinho ou com outra bebida alcoólica. Sim. E como ele, por questão de saúde, ele falou assim, gente, não é possível. E aí foi onde ele começou, ele é um professor, e aí ele começou a procurar e futicar um pouco mais, estudar, e aí ele formatou dessa maneira, que é onde a gente aprende a identificar a água exatamente dessa maneira que eu falei, pelos minerais, e ele viu que era possível fazer um emparelhamento, né, a harmonização, eles chamam de emparelhamento, de harmonizar uma água com prato. Quando a gente fala de harmonização, você falou que é a questão da mineralidade. Isso. Se eu sou uma pessoa que quero começar, talvez, a harmonizar pratos, ou como fazer isso, onde que eu acho em rótulos a mineralidade, ou como eu consigo começar a estudar mais sobre isso? Assim? É super simples, diferente de várias bebidas, que às vezes o vinho, os rótulos de vinho, a gente tem aulas para entender rótulos de vinho, mesmo assim a gente não entende, tem até prova. Sim. E nas águas é super simples. A nossa legislação no Brasil é uma das mais severas que a gente tem no mundo, e ali no rótulo vai estar como resíduo de evaporação, que é o quê? Ele vai estar em miligramas por litro. Então, você pegar 1 litro de uma determinada água, evaporar o que é H2O, e o que vai ficar de resíduo, ou seja, todos os minerais que tem ali, vai dar aquele número. Então, você pega um resíduo de evaporação de 100 miligramas por litro. Então, na hora que você olha, tem uma tabela que a gente olha por ela, vai olhar 100 miligramas por litro, é uma água com mineralidade baixa. Que nunca decoro, porque é uma tabelinha muito decoreba. Mas de 0 a 50 é super baixa, de 50 a 120 é baixa, de 120 a 200 é média, e vai mais ou menos nessa linha. E aí, acima de 1.500 já é mineralidade muito alta. Que aí eu até trouxe um exemplar da Espanha, que no Brasil a gente não tem esse tipo de água. Ah, sim. Que aí vale até falar que no Brasil a gente tem mais de 1.500 fontes de água mineral, pra vocês terem ideia. Nossa. Gente, muita coisa. E isso é natural? Natural. Toda vez que você pegar, Rafa, vai estar escrito água mineral natural. Não, sim, mas aí Quando os minerais a gente não tem, assim, marcas que às vezes adicionam aí tem uma classificação na legislação brasileira que a gente tem águas adicionadas de sais. Ah, que aí você está manipulando a água. E se você pegar qualquer fonte dessa e for adicionar alguns sais ou tirar, que às vezes as pessoas querem tirar também, ela perde essa classificação de natural e passa a ser uma classificação de águas adicionadas de sais. A gente já tem isso no mercado também. Mas, com 1.500 naturais, eu, particularmente, ainda estou riscando meu caderninho lá, porque é muito regional, né? Sim. A gente tem acesso a algumas que são nacionais. Aqui a gente, em Belo Horizonte, tem acesso a grande parte, mas tem águas do sul que não chegam aqui, águas do Nordeste, do Espírito Santo. Porque em Minas a gente tem uma região que é muito forte, né, na água. Exatamente. Ali Caxambu, aquela... Que é o famoso circuito das águas. Das águas. Que é o famoso até pelo tempo, né? São as águas mais antigas aqui que a gente tem. A gente até trouxe, que acabou de sair tem uns 2, 3 anos, a São Lourenço fez 130 anos. Então, a água, assim, que a gente chama dessas águas ícones. Sim. Assim como a gente tem pelo mundo as outras ícones, que aí você fala de Perrier, que é mais ou menos essa mesma idade. Então, tem essas águas que, às vezes, as pessoas
endeusam elas, mas por elas serem ícones, por elas existirem há muitos anos, mas elas simplesmente são de uma fonte diferente. Sim. Ela não é nem mais nem menos. Eu fui no parque... Gente, onde que foi? Eu tô achando que foi Caxambu mesmo que eu fui no Parque das Águas lá, não é? Na verdade, os 3, né? Cambuquira. No Circuito das Águas, quase todas as cidades têm. Sim, mas é porque eu fui no... Caxambu, Cambuquira e São Lourenço. Eu acho que eu fui em Caxambu mesmo. Caxambu tem água gasosa. Não, nas 3 tem. Nas 3 tem? É o que é raro também. Porque elas são naturalmente gasosas. Isso eu lembro. Mas então, eu ia perguntar sobre isso porque nesse parque... tinham várias fontes diferentes. Isso. E aí, de acordo com os minerais que estavam presentes naquela fonte, né, eles colocavam lá uma plaquinha falando para que servia, ou para qual doença. Normalmente ela ajuda nisso, ajuda naquilo. Eu achei interessantíssimo. Infelizmente, se perdeu um pouco isso. Na medicina chama crenologia, que é o uso das águas como água medicinal. Quando a gente vai estudar, quando eu vou apresentar nos workshops, nos cursos que eu ministro a aula de água, que é curso de sommelier de água, de cerveja, de cachaça na BS, na AMS, ABS Rio. Então, eu sempre falo essa parte da história da água, e nessa história da água eu apresento esse momento de... As pessoas iam até esses locais, tem os spas que hoje a gente vai para tomar aquele banho relaxante. As pessoas iam até lá para curar de muitas enfermidades, principalmente doença de pele. Tem muita coisa com água rica em bicarbonato que é bom para estômago. Então, quando você vai, não só nessa região, mas você vai, por exemplo, para o sul de Minas, que é Poços de Caldas. Poços de Caldas, você vai lá toda hora, você encontra com pessoas que vêm de longe para usar daquelas águas. E aí a gente fala que essas águas medicinais, assim. E até hoje ainda tem. Então, às vezes a pessoa não tem acesso ali, que é um remédio caro, tem essa parte ainda. Ainda existe, é pequeno, mas ainda existe. E, inclusive, eu vi muitas pessoas procurando as fontes de acordo com o que elas estavam precisando. Eu achei isso muito legal, achei muito interessante. Agora, você falou um pouco sobre a questão da água gaseificada, é uma dúvida que eu sempre tive, porque eles colocam lá, né? Gaseificada naturalmente. Isso. Não tem nenhuma inclusão ali de... Nenhuma? Não pode. Não pode. Porque é interessantíssimo. Tem algumas que elas têm bastante gás, muito gás. Mas aí é legal, que assim, ela tem bastante. Mas dependendo da época do ano, igual a época que chove muito, dá uma diluída, entre aspas, nesse gás, então baixa. E aí tem muita gente que liga na fábrica e fala assim, tá meio sem gás. Não, tá meio sem gás. E aí, quando eu falo isso, realmente, eu já bebi dessa água e ela estava um pouco meio sem gás. É porque acontece isso. Como não pode adicionar... Porque a nossa legislação não deixa. A partir do momento que mexeu na água da maneira que ela aí ela tinha que sair no rótulo. Igual as outras que saem, né? Artificialmente gasosa. Isso. Então, qualquer uma dessas 3... No Brasil, a gente tem 4. São as 3 em Minas e tem a Raposo, que é no Rio de Janeiro. A gente só tem 4 fontes de águas minerais gasosas no Brasil. Envasadas, né? Em garrafa. Mas quando você vai no parque, São Lourenço são 9 fontes. A gente bebe apenas uma, que é a fonte Oriente. E Caxambu são 12 fontes. Eu falo que é a Disneylândia do sommelier de água, porque são 12 fontes. E no meio dessas 12, apenas uma não nasce naturalmente gasosa. Então, é um espetáculo da natureza. Muito legal. E cada uma tem suas particularidades. Uma outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, que você foi passear lá, é um passeio super gostoso, porque assim, em Caxambu também tem um único geyser. Geyser é aquela fonte que supita, que é muito comum no Canadá. O único que nós temos no Brasil é em Caxambu. Gente. Então tem muita coisa acontecendo, e aí você vai entendendo também a gastronomia. Sim. O café daquela região, por que tem... Que influencia, né? Que a água influencia. É o famoso terroir, né? Sim. Terroir, que as coisas influenciam, os ventos, as águas, as pessoas perguntam, mas por que ela dá gás? É por causa daquele solo sulfuroso. Então, isso influencia também os doces deles, os queijos. Então, aquela região ela é rica na gastronomia, muito por causa dessa água muito típica de ser essa água gasosa naturalmente. E quando a gente fala também dessa história da água de Belo Horizonte, assim, a gente tem várias bicas aqui em BH. Tem, até trouxe. E você fala muito sobre isso, então eu queria que você falasse um pouco também dessas bicas de BH, sobre, né, relacionando com esse livro. Conta pra gente um pouco dessas
O Brasil, né, Ana, ele tem essa riqueza natural, igual eu falei, 1.500 fontes de águas registradas. Imagina as que não são registradas. Sempre tem alguém que fala assim, Rodrigo, você está falando disso no sítio do meu avô, tem uma água lá que a gente bebe, ela é muito boa, igual a gente que roda também nas cachaçarias, né? Sempre o pessoal da cachaça tem assim, a gente usa uma água aqui da região, aqui do sítio. E isso que dá o terroir, a característica também dessa cachaça, que vai interferir ali na cana, na parte de destilar também. Sim, que inclusive muitas vezes a gente tem alguns problemas no processo produtivo que o produtor às vezes não se liga assim. Depois ele vai descobrir que é a água que aconteceu em algum processo. Né? Porque a água influencia assim, diretamente no processo. E aí, não de sei todas as bebidas. Não sei se mudou, a legislação tinha mudado, parece que tinha voltado atrás, que eles começaram a obrigar o pessoal lá na fazenda de clorar a água e desclorar. Sim, vocês viram falando, cloro. Não sei se vocês já pegaram o cloro e fizeram assim na mão. Não. Ele é meio oleoso. Então, assim, para você desclorar uma coisa, você tem que lavar aquele recipiente. Se eu passar cloro aqui, por exemplo, nessa xícara, eu tenho que lavar ela umas 5 vezes. Para tirar o cloro, porque o cloro ele é residual. Ele deixa muita coisa. A gente ingere muito cloro, né? Ingere. Claro. Ingere. Vou fazer uma pergunta só depois dessa breve introdução. Assim, você toma água na garrafinha ou em casa? Em casa, eu compro o garrafão, que ele é retornável, né? Só pra gente começar a aplicar na nossa vida? Ultimamente eu tô usando garrafão. Acho que eu nem vou pedir o filtro mais pra minha casa. Porque 20 litros de água. Sim. Você tá comprando ali, na verdade, só água. Na hora que você compra a garrafinha, você tá comprando também a embalagem. Sim. No garrafão, você tá comprando só água, sai mais barato. Então, você tem 20 litros de água de excelente qualidade. Sim. Que aí eu uso para fazer comida, uso na minha cafeteira. Que aí eu sou do hipster, que eu gosto de fazer o café, moer, mas dá trabalho. Na correria do dia a dia, tem a maquininha da cápsula. Aí ela tem água. E aí eu uso dessa água. Então, com vinho também, aí se vai ser um vinho diferente, aí eu já procuro comprar uma água para evoluir naquele vinho. Não, que legal. Então, sempre vou brincando com isso. E eu falo muito, no caso do café, as pessoas investiram numa máquina, numa cápsula que está aí no torno de R$2,80, R$3. E a água, que é o mais barato, pega do filtro com cloro. Então... Sabe? É umas coisas que... eu tô achando que eu vou mudar a didática da minha casa. A falta dessa pausa e falar assim, se eu investir nisso, por que o mais barato eu não estou investindo? Porque, sabe, essa falta de parar um segundo e tentar melhorar. E eu falo com todo mundo, assim, infelizmente tem uma coisa que acontece. Não existe desevolução de paladar. A partir do momento que você evolui paladar... O que a gente fala aqui, Ana Flávia? Paladar não retroage. Isso. Então melhorou, que eu falei desevolução, então não existe retrocesso de paladar. Paladar não retroage. Ele sempre está indo. Então, quando você vai aprendendo essas coisas, você percebe que dá para degustar a vida. Eu falo que a vida é muito curta para a gente beber cerveja ruim, água ruim, cachaça ruim. E infelizmente, a gente tem. O mercado está evoluindo. Às vezes, o produto não é ruim, porque o produtor ainda está aprendendo. Sim. E no caso de água, se você pega uma água ruim, na verdade é porque o cara ela nasce perfeita. Aconteceu alguma coisa ali durante o processo. Exatamente. Ou no processo de invase, ou no transporte, ou o que mais acontece, no armazenamento do local. Lembra que eu falei que não tem conservante, diferente de bebidas alcoólicas e outras coisas que tem o conservante? A água não tem. Então, eu falo que a água é igual a um alimento. Eu não pego um cacho de banana e ponho do lado do meu material de limpeza. Não põe no chão. Você chega em determinados lugares, você vê fardo de água. Mas está embalado. Pode estar embalado, mas é um alimento. A banana, ela está embalada na casca. Você não põe ela no chão. Você não deixa dentro do carro no sol exposto. Uma banana, uma maçã. Mas a água vai soltar. Lógico que vai. Você tá fazendo um excesso com ela. Então, trate ela como ela deve ser tratada, com zelo. Sim. Porque sem alimento a gente fica um certo tempo. Sem água a gente não fica muito, não. Quando a gente fala de água, eu acho que tem vários mitos ou dúvidas, enfim, a respeito de água, assim. Uma delas que eu queria saber, que eu acho que é uma coisa que as pessoas fazem, mas esses dias eu descobri que é errado, mas talvez eu descubra que é certo, que é você beber café
com uma água com gás do lado, que todo lugar que você vai é servido café com esse copinho de água. Eu acho que isso é cultural, né? E assim, eu achava, né? Urbana, porque né? a gente ficou sabendo há pouco tempo, porque acho que foi até Zé Maurício comentou, não Eu tenho não lembro certeza. também quem falou. Mas toda cafeteria que você vai, que ela é um pouquinho mais refinada, ela vai e coloca, e você fala, nossa, que Esse chique. copinho de água com... Vou limpar minha boca. Ó, Com água eu tô com tentando gás. anotar, que vocês já soltaram aqui 3 em mim aqui. E eu ainda tô devendo a Ana das bicas. Não esqueci, não. verdade. Que as bicas de Acumulando. BH. É muita dúvida. Eu falei com vocês, dá umas 6 horas pra mais. Mas vamos lá, vamos tentar resumir. Café. Eu tenho uma teoria, tá? Teoria minha, tá, meninas? É o seguinte. Nelson Rodrigues tem uma frase muito famosa que é a síndrome do vira-lata. O café é nosso. Tá? O café do Brasil é o café do mundo. Só que quando ele vai para fora, ele passa por um processo, ele acaba amadurecendo. Então, a forma de você consumir café, muitas vezes lá fora, é torrando ele mais. Entendi. E o local que a gente tem referência no mundo de degustação de café e de águas é França e Itália. Então, vamos fechar um pouco mais, Itália. Itália tem o famoso ristretto italiano. O italiano, por si só, culturalmente, ele gosta de consumir água, não é nem água gasosa, água frisante. Ela é uma categoria de água que no Brasil eu conheço só uma fonte que faz água frisante, que é 30%, 20% menos gás do que a água gasosa. É um meio termo. Os italianos adoram isso, bebem isso, igual a gente bebe água sem gás, para eles é cotidiano. Porque Ela é mais leve. Não, ela é mais leve que a gasosa, mas não é sem gás. Entendi. Porque o italiano ele é muito intenso. Ele gosta de comida intensa, de Barolo, que é um vinho intenso. Ele gosta de café ristretto, que é um café intenso. E a água tem que ser intensa, então, para acompanhar. E aí a síndrome do vira-lata, na minha teoria, alguém passou lá, viu aquilo, falou assim... Isso é chique. Isso é chique. Vou levar pro E aí, eu ainda não consegui também procurar e ver de onde veio, que aí veio essa outro mito de... é para limpar a papila. Aí A gente vê muito. A gente tem que mudar, são alguns vocabulários que a gente precisa de mudar no mundo da água, e eu aproveito essas oportunidades, igual aqui, para falar isso. Claro. Água não é para limpar paladar. Vocês viram que a gente tem classificações de água, a gente usa a água para preparar o paladar. Se eu tiver com a água errada, ou seja, não é uma água, não é errada, desculpa, a água não ideal, para usar para preparar o paladar, eu estou preparando errado, eu vou acabar interferindo na amostra que vai vir na sequência. Ou seja, limpar o paladar com uma água gasosa, se você for degustar uma bebida ou uma comida, mas lembra daquela classificação, água gasosa normalmente são as águas com maior intensidade de mineralidade. O próprio CO2, ele inibe muito o sensorial nosso olfativo. Então, sabe aquela coisa de beber remédio que a gente tapa o nariz? A gente está fazendo isso. Então, na hora que você pega uma amostra de café e você pôs água com gás, dependendo do café, se for um bourbon amarelo, que é um café que eu sou apaixonado, que é notas de mel, flores do campo, jasmim, é super sensível. A torra dele normalmente é a torra mais clara, né? Nem torra média. Então, assim... Se eu pegar uma água com gás, parece que eu estou bebendo um café de final de garrafa aguado. Você não, chá. É o famoso chafé. Sim. Por isso que o pessoal, quando começou a migrar para o café da terceira onda, era chafé, porque é isso, ele já tinha essa percepção de café tem que ser intenso, restrito, ter gosto de... mastigar o grão do café, parece. Sim. Mas não é isso. A gente tem classificações várias do café, e aí tem que obedecer isso. Então, o primeiro mito é, água a gente não usa para limpar paladar, a gente usa para preparar o paladar. A outra coisa é esse mito de sempre ter ali o shot para acompanhar. Pode sim, tem café que aguenta, mas lembra daquela coisa da intensidade. Hoje a gente está vendo que quanto mais a gente está aprendendo sobre café, os cafés com as intensidades médias, baixas, eles têm uma sensorial muito mais interessante do que esses pancada. Então, isso automaticamente você pega a intensidade do gás e diminui, automaticamente você tira gás da água. A água com gás é muito mais interessante. E aí vai além daquela classificação de menos minerais. Então, você vai pegando, você vai só diminuindo. E a outra coisa que as pessoas muito me perguntam assim, mas qual que é a melhor água? Assim como a gente tem em todas as bebidas, não existe essa pergunta.
Existe a água ideal para cada ocasião. Então, quando eu disse pegar o bourbon amarelo, eu vou beber uma água, vou procurar uma água sem gás com uma mineralidade super baixa ou baixa. Porque uma mineralidade alta vai sobressair os sabores daquele café. Então, eu estou... Mas então, assim, só para ver se eu entendi também um pouco, se eu não entendi nada. Se eu vou continuar bebendo água com gás e café ou não? Mas isso é importante, tá, Ana? Porque a gente fala assim, se eu vou continuar, gosto pessoal, Sim. no dia a dia, seja feliz. Claro. Pessoal, Rodrigo, mas se você estiver num lugar, você não bebe água do filtro, eu falei, lógico que eu bebo. Ainda mais eu experimento água de todo lugar, principalmente que as pessoas fazem questão de me dar água. Experimenta dessa água aqui para ver se é boa mesmo. Eu lembro quando eu estava no Chile, só abrindo parênteses, que a água do Chile, quando você for agora, você vai ver que é bem diferente. Aí eu mandei foto pro Rodrigo e falei, Rodrigo, que é isso? Que água é essa aqui? Aí eu já mandei pra Ana assim, já deu diarreia? Ai, meu Deus. Pelo amor. Eu falei, o que é isso, Rodrigo? Mas isso é importante falar, porque nós somos... É importante falar porque eu vou pro Chile daqui a um tempo, entendeu? Principalmente por causa disso agora, então. Mas nós somos um terroir. Nós estamos acostumados a beber e comer a nossa região. Nosso organismo acostuma com isso. Se você viaja perto que seja, mas quando você vai para longe, se você não tem esse conhecimento, você pega a água lá local, você não sabe olhar o resíduo de evaporação próximo que você está acostumado, às vezes a gente fala assim, nossa, acho que eu comi alguma coisa e me fez mal. Não, normalmente é a água. Os 2, 3 primeiros dias, o seu organismo tem que se adaptar. Depois do 3º, 4º dia, ele já se adaptou, não vai te dar aquela diarreia. Que loucura! Muitas vezes a gente culpa o restaurante, fala assim, porque a gente também chega empolgado também, né? Nunca come peixe, porque no restaurante não tem mar, a gente vai pro bar, aí chega lá, quer ver, nossa, come tudo, todos os crustáceos que existem, que você nunca viu na sua vida, você está comendo. Aí ainda toma água diferente. Aí você culpa o coitado do peixinho lá que morreu para satisfazer sua paixão pelo mar, mas no fundo, provavelmente a água que o seu organismo está entendendo, adaptando aquele terroir ali daquele momento. Nossa, que legal. Você vai mandar foto para ele quando estiver no Chile? Por favor. Eu sempre falo isso, né, Ana? Todo mundo que for viajando, o Zé Maurício é um que faz, Marcelo também. Às vezes não dá para trazer na mala para coleção, mas tira foto, me manda, porque eu vou registrando para tentar, em algum momento, a gente soltar um mapa da água. São mais de 1.500, a gente não tem acesso quais são elas, onde habitam. Eu tenho mapeado, assim, no Google Maps, se eu entrei ali, você consegue saber algumas onde está, mas a característica, ou seja, o resíduo de evaporação, que é o principal para um sommelier, não tem. Sim. E a maioria dos sites também não tem. Mas até porque isso é muito novo no Brasil também, né? No mundo, tá, Rafa? É no mundo também? Pois é, porque é agora que talvez a gente comece a mapear, né? Ou se interessar em fazer esse mapeamento. Você vê que, assim, são poucos exemplares mesmo, e eu conhecendo o pessoal, agora que a gente está começando a ter cardápio de água. E aí você tem a primeira coisa que tem no cardápio, já é o TDS. Olha. Além da história da água, você tem um TDS. Olha que legal. Olha, gente, vou pôr aqui pro pessoal ver. Ih, não dá. Acho que vai dar pra ver. Peraí, deixa eu pegar uma que é... Aí, ó. Olha. Não vai dar, tá estourado. Nesse outro, por exemplo, já é igual o mundo do vinho. Já é separado por mineralidade baixa, média e muito alta. Ai, que legal. Em vez de ser A5, ele separou por 3. Como se fosse vinho branco, vinho tinto e vinho de sobremesa. Sim. Nossa, deixa eu ver. Cerveja, como é que é, Ana? Cardápio de cerveja, hein, Ana? Prova pra você agora. Lá, pode ser lagers, ales. Pode ser. Elas são separadas assim. Então, às vezes por amargor, por estilo. E aí é a mesma coisa, é separado exatamente pelo TDS. Vocês veem que está escrito aí. Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem, né? Não. Empresas que estão, ou restaurantes trabalhando com... Eu conheço só um, que eu até estive em Brasília, mas foi foi empírico, que ele gosta, o chefe lá morou em Portugal, ele e a irmã dele gostam muito de água, eles têm... se eu não me engano, 6 ou 7 águas para oferecer ali. E aí eu estive lá, a gente conversou, ele até fez uma melhoria, mas ele já oferecia 6 opções de água, que eu falo que hoje a gente é limitado das 1.500 a com gás e sem gás.
É verdade. Que água com gás ou sem gás? Mas todo mercado tem essa evolução. Falo assim como a Ana, sou um apaixonado e sommelier de cachaça, né? Antigamente você ia nos restaurantes, você via, tinha uma carta de vinho, depois veio a carta de água e cachaça tinha 2. Sim. Normalmente 2 marcas famosas e olhe lá. Então hoje a gente já está vendo, já está tendo uma evolução, já está tendo ali uma opção ali de ser pelo menos umas 6, 7 marcas diferentes, que aí você, com madeiras diferentes, que às vezes também oferece só 6 brancas. Sim. Tem as diferenças delas, mas você fica limitado. Então, começa a ter essas diferenças. E a água, aos poucos, o pessoal já tem feito contato, algumas pessoas estão... Então, é um mercado que, assim como os outros, tende a evoluir. É um mar azul. Você acha que, aproveitando que a gente está falando disso, as marcas hoje estão apoiando bastante, assim, às vezes, educar o consumidor? Porque isso daí também precisa de... Nada. Assim... Só de você pegar o site deles e não ter nem o resíduo de evaporação, eles não fazem nem ideia. Porque isso tem que partir das marcas também, né? Assim, começar a ensinar também. Porque como é que as pessoas vão ter acesso a essa informação? Sim. Rafa, eu fiquei... Às vezes investindo num episódio do Pausa pro Gole, da água. Sim. Você viu, você leu aí, eu fiquei 8 anos, não estou mais no mercado da água, até porque falando de outras marcas, essa coisa começou também a me incomodar. Há 8 anos atuando ali dentro da indústria, a indústria é um trocadilho, tá, gente? Mas água vende igual água. Sim. Tá vendendo igual água, então eles não estão preocupando. Mas vender, né? E é aquele negócio, não está preocupando. Até um começar a preocupar e fazer, na hora que um começa a fazer diferente, aí todo mundo vai na onda. É muito legal. Assim. E também tem muita coisa que vem de fora, né? Às vezes lá no tem isso também. mercado externo começou a trabalhar e a gente começa a trabalhar. Aí volta o Nelson Rodrigues. Aí sempre vai ter a danada da síndrome no vira-lata. Agora, lá fora tá tendo cardápio. Cara, igual do café. Nós temos 1.500, a maior detenção de água do mundo. 12% da água potável é nossa. Sim. Então, assim, Nossa, é coisa demais. E aí você vai esperar o cara que tem lá menos de 1% da água potável fazer um cardápio para depois a gente se atentar. Então, eu gosto de sempre pontuar isso, e algumas pessoas da indústria torcem o nariz, outras apoiam, mas sabem a dificuldade, que assim, é uma indústria. Então, não é simples ter essa virada de chave. Mas aos poucos está começando, mas como igual eu falei, tá vendendo bem, para que eu vou entrar? Mas a partir do momento que começa a ter águas adicionadas de sais entrando, e aí entra outros mercados, agora a gente está tendo esse boom das bebidas não alcoólicas, a água poderia estar surfando nessa onda há muito tempo. Sim. Na Bibit, né, a gente sempre fica muito olhando e acompanhando essas tendências de mercado. E a gente sempre vai procurar, quando a gente vai procurar Instagrams e comunicação das marcas de água hoje no Brasil, é praticamente zero. É inexistente, assim. A gente sempre procura... Desculpa falar, mas realmente, muito ruim. E aí, mas assim, ao mesmo tempo, eu vejo uma mudança muito grande de alguns anos para cá, quando se fala, por exemplo, de água em caixinha, que a gente já vê uma comunicação maior. Assim, a comunicação está chegando em mais pessoas. Toda a parte negativa eu vejo como positiva, tá, gente? Que todo mercado precisa de passar por isso. Sim. E aí, por exemplo, você tocando no assunto, foi um projeto, a Água na Caixa, assim como ela tem outras marcas que são na caixa também, mas ela pegou o nome já é Água na Caixa. É um projeto já estilo startup. Ele é todo desenhado para fazer isso. Mas, e aí depois a gente viu o boom também das latas. Sim. Então o público foi pedindo, a indústria, em vez de educar, ela preferiu se adaptar ao que o público... É mais fácil se adaptar ao que o público está pedindo do que tentar educar o público. Eu falo porque eu participei um pouco disso também. Sim. Mais barato, né? É mais barato. Você mudar uma linha de produção que é caríssimo, é mais barato do que você tentar educar. Porque educar é longo prazo. Sim. E está todo mundo querendo o resultado a curto prazo. Então, em vez de você explicar para o consumidor que a garrafa de PET ela é retornável, ela é reciclável, desculpa, e você tem que descartar no local correto, é a mesma coisa da lata de alumínio, que se você descartar no local errado, ela vai poluir, e as duas poluem, e para você fazer tanto uma garrafa quanto uma lata,
você usa um turbilhão de água na produção do processo produtivo do produto. Então, não justifica. Mas, em vez de explicar isso para o consumidor, vai e entrega para o consumidor o que ele está querendo. A diferença é o mesmo produto, aqui o custo é mais caro. Sim. Passa para o consumidor. Você quer na lata, porque na sua cabeça você acha que você não está poluindo, então paga mais caro. E sensorialmente tem diferença? Nenhuma. É o mesmo produto dentro, assim como no garrafão que eu falei, que aí você pega 20 litros, que é muito mais barato. Então, água, no final, a gente sempre está pagando por transporte e embalagem. Sim. Que muitas vezes eu, na época de estar lá na rede social, na comunicação da fonte, e eu recebi, sempre tem um hater, né? É um absurdo, vocês vendem água. Não, a gente não vende água, a gente vende embalagem. Sim. A gente vende embalagem e praticidade de entregar na sua casa. Você está pagando por transporte. Mas também pelo que a gente está falando, que eu estou entendendo também, saúde, né? Porque muitas vezes vai ser mais saudável do que o que a gente consome no nosso dia a dia. Ah, com certeza. Sim. Porque, igual eu falei, você não tem esse tanto de produtos químicos para fazer com que a água seja potável. Então, você está consumindo minerais naturais, igual a gente vê aí algumas pessoas que o mercado também é outro mito do mundo da água, são dois, da parte do sódio. Porque o sódio é um conservante da área alimentícia. Estava até anotado aqui para perguntar desse sódio. Eu já vou antecipando, que eu já conheço. Né? Assim, o sódio da água, ele é um mineral natural. Assim como a água tem sódio, ela tem potássio, bicarbonato. Só que não são aqueles produtos industrializados que é usado como conservante. E o sódio da água ele não é colocado, ele é natural. E aí eu faço uma analogia, que as pessoas que pedem água com 0 de sódio, daqui a uns anos as pessoas vão pedir banana 0 potássio. Sim. Porque em algum momento o potássio vai virar inimigo de alguém. Porque o ovo foi assim, né? O ovo não podia o frito, depois não podia o cozido, depois não podia claro. Vai mudando. E no caso da água, teve a época do sódio, depois foi a época do pH, que aí é outro mito também, porque o pH da água ele não interfere em nada na nossa saúde, porque a gente alimenta de outras coisas e o organismo nosso ele tem um tampão para equilibrar isso. E a água sozinha ela não consegue interferir, por mais que você beba 2 litros de água, que deveria, e ninguém bebe isso. Falando isso, pausa para o gole. Tem uma cachaçinha também, viu? Se quiser. Opa! Então, acaba que as pessoas vão levando para esse lado de observar isso, e aí abre para a indústria uma coisa perigosa, porque as pessoas começam a manipular a água para tirar o sódio dela, ela deixa de ser uma natural, e aí vende ela com 0 de sódio, mais caro, mas o consumidor fala, não, é isso que eu quero. A falta de informação. Não, eu tenho... Meu padrinho, inclusive, ele só bebe água com gás. Ele trouxe isso para a vida dele, ele adora o gosto da água com gás, só bebe água com gás. E aí, eu já vi muita gente, às vezes, questionando, falando assim, mas isso vai te fazer mal, porque é muito sódio, não sei o que. Ele falou, gente, as pessoas não têm noção da quantidade de sódio que é. Se você pegar, a Organização Mundial da Saúde fala que a gente tem que consumir de 2 a 5 gramas por dia na nossa alimentação, nas nossas bebidas, em tudo. Praticamente tudo tem sódio, laranja, várias frutas tem. E se você pegar nas águas, ela é 0,5 miligramas por litro. Isso. E aí ele fala... Aí se você fizer a conta, se você lembrar do QVL, né? Gramas, miligramas, se você pegar ali... Na hora que você fizer a conta, para você conseguir as 2 gramas que você precisaria diariamente, você tinha que beber 200 litros d'água. Sim. Por mais que você pegue, Rodrigo, mas tem águas que são altas. Tem, mas a grande maioria nem é do nosso terroir. No Brasil, as nossas são todas baixas. E aí tem água que fala assim, a minha é o menor sódio do mercado. Cara, para que você tá batendo essa tecla? É a mesma coisa de eu vender um carro, falando assim, meu carro tem pneu tal. Tá, mas e o resto? E o motor? O porta-mala? Tem porta? Não, mas não importa. O importante é o pneu. Aí a mesma coisa, não importa o resto da água. O que importa é que a minha tem tanto de sódio. Tá, mas eu quero os outros. O que mais que tem? Sim. Qual que é o total? Qual que é o composto? Que aí entra o TDS, que é o resíduo de evaporação, a mineralidade da água. E pode perguntar. Não, é porque eu ia falar assim, eu quero degustar umas águas, né? Sim. Opa! Quero começar já a degustar algumas águas.
Mas aí eu queria que a gente fosse conversando também um pouco sobre a questão de uma marca em específico, que eu fico impressionada. É isso que você ia falar? Que vende água a R$50, R$60, R$30. Você sabe que marca é? Não. É a Voz? A Voz. Ah, mas aí então não é. Aí tem uma explicação, ela é muito simples. Pois é. E aí eu ia te falar. Por que tão caro? Não, ela não é cara, ela é barata, tá? É o status? Não, calma. Ou ela tem particularidades no líquido? Não. Vamos destrinchar esse monstro. Destrinchar a Voz. Vamos destrinchar a Voz. Não só a Voz. Se você pegar a Voz, a Água Pedras, que é de Portugal, a San Pellegrino, que é italiana, que chega aqui. Todas as nossas águas importadas, a gente tem um problema, assim como a nossa legislação no Brasil é muito severa para classificação, rótulo da água, a nossa parte de imposto da água, lembra que eu falei que é água é alimento? Sim. Na parte de imposto não é bebida. Vocês que trabalham com bebida sabem que em torno, você juntando todos aqueles pequenininhos, e aquele tanto de I, vão generalizar, dá 46%. Meu Deus. Arredondando, vamos jogar para 50 para ficar fácil a conta, que eu sou de humanas. Então, o que acontece? Pega uma água que vai chegar no Brasil, ela já paga 50% de imposto. Então, se você compra uma água por R$1, 50 centavos foi imposto. Chegou uma água importada ou qualquer outro produto importado, a gente já tem... Primeiro, a gente tem a conversão, que já não ajuda. A Voz europeia, €1, R$6. Arredondando, tá, gente? 6, sei lá. Então, R$6. Chegou aqui, você vai pagar a taxa de importação. A taxa de importação normalmente é 100%. Então, de 6 vai para 12. De 12, tem que pagar esse imposto interno também. Então, já aumentou mais um pouquinho. Tem a margem também de quem vai redistribuir. Que aí tem um importador, que ele põe a margem dele de lucro, e aí ele vende para o mercado, que vai pôr a margem dele de lucro. Então, na hora que você vai pegar uma Voz, que só nessa conta básica aqui já virou R$12, R$15, você comprar ela a R$20, ela é barata. Então, gente, isso que eu fiz a conta da Voz de R$1, que é a Voz que vem em PET, que no Brasil não vem. Tá até aparecendo e agora aí, algumas. Eu acho que apareceu algumas. Começou a aparecer. A Voz que a gente, da síndrome de vira-lata, que a gente acha mais bonita, porque eu também recebi reclamação, por que vocês não vendem água em garrafa de vidro? Assim, porque no Brasil a gente não recicla vidro. São poucos locais que reciclam vidro. A gente, igual os Estados Unidos e a Europa tem grande problema com reciclagem de plástico, a gente tem na parte de reciclagem de vidro. E num país do nosso tamanho, você fazer vidro retornável é uma logística louca. Só cervejarias que conseguem manter isso, porque já está pronto. Mas se começar hoje para você fazer essa logística reversa, é uma loucura. Porque é pesado, fere quem está trabalhando ali. Vidro é uma loucura. Então, as águas chegam aqui de vidro, mas elas lá fora, elas vendem tanto a de vidro quanto a retornável. Então, essas de vidro elas já são mais caras. Uma Voz de vidro de 500 ml, a última vez que eu olhei, ela era $10. Aí você faz a mesma conta, €10 ou $10 vezes 6, R$60. Você está pagando 20, é barato demais, é muito barato. Aí a pessoa fica assim, não, é caro. Lógico, você está pegando uma quinace aqui, vamos falar aqui do nosso terroir aqui, já que a gente está falando de marca, vamos falar também do o bairrismo, né? Que você pega aqui pertinho, que a gente tem Igarapé, Ingá, Viva, que são aqui, chega em Belo Horizonte. Então, você pega essas garrafas que está em torno de R$1,20, lógico que uma garrafa de R$20 da Voz chama atenção. Sim. R$30, R$40, você fala assim, nossa, cara, não é porque ela é melhor. É aquela coisa, né? Todo mercado, na cachaça, não é porque ela é mais cara que ela é melhor. E aí vem a outra coisa, que eles falam, é uma água pura. Isso também. A água da torneira, se eu for ali buscar ela, se você olhar, é uma água pura. O que seria pureza da água? Não existe. Na hora que você vai estudar como sommelier, pureza da água é ela ser natural. Ela nasceu pura. Então, todas as águas que nascem naturalmente de fontes naturais, elas já são puras. E dá para perceber, assim, claramente o terroir, por exemplo, da Voz que veio de fora? Dá.
Dá porque, a voz é de uma região de geleira. Então, você vai para o Chile, você vai degustar a água lá, você vai ver que elas são muito, por mais que você procure uma lá com TDS muito próximo do que você está acostumado daqui, você vai perceber que a diferença, porque tem essa parte do terroir. As nossas são praticamente todas subterrâneas. No caso do Chile, muitas são de desgelo, que vem da geleira. No caso da voz, também entra nessa categoria. Então, você acaba sentindo um pouco esse dulçor, é diferente. Então, é onde que você consegue sentir a diferença. E, para mim, o mais legal, aí na hora de se falar de voz, que aí a gente falou um pouco de embalagem, essas coisas, é que a voz de todas que eu conheço até hoje, que fez uma virada de chave, que eu brinco, é o iPhone das águas, que fez a famosa de chave, ela foi a única que contratou um designer de embalagens, que na época era o design da Calvin Klein, que fez aquela garrafa cilíndrica que até hoje é um objeto de desejo. Sim. Ela saiu do azul, que todo mundo usa, o azul é verde, né? Prata. Ela usou um prata, a gasosa é um prata escuro, eu prefiro até a garrafa da gasosa, eu acho ela mais bonita, aquele prata escuro. E aí trouxe esse glamour. E outra coisa, ela usou a escola da Johnny Walker na década de 80. Não sei se vocês lembram, eu sou um que adora a sessão da tarde. Na década de 80, boom de Hollywood, então os filmes começaram a ter aquela coisa da mensagem subliminar. Então, a pessoa estava no meio do filme, 1 minuto da pausa do gole, ele fala assim, 1 minuto que eu vou beber meu Johnny Walker. Ele não bebia um whisky, ele bebia Johnny Walker. E aí a voz começou a fazer isso, ela começou a não parar só para beber minha voz, as pessoas não falavam que era mais caro falar, né? Mas o que ela fazia? Ela colocava aquelas garrafas que qualquer lugar no mundo todo mundo sabia que era ela, em cima do frigobar dos hotéis. Esqueceram de mim, você olha lá aquele hotel maravilhoso em Nova York, tem uma voz. Então, ao pouco você vai, a gente estuda neurociência, né? Sim. A gente sabe que aos poucos as pessoas vão pegando aqueles gatilhos mentais e vai pegando. Fala assim, um dia eu quero ir em Nova York e beber uma voz. E eu quero ir naquele hotel lá do Esqueceram de Mim e beber uma voz. Como não? Então, por isso que eu perguntei até sobre a questão do glamour, porque a voz trabalhou isso muito bem. E ela trabalha, eu acho, até hoje, assim, nas prateleiras. Ela é uma marca imponente de água. E aí, pegando essas marcas ícones, por exemplo, que a Evian e a Perrier sempre patrocinaram eventos de tênis, que é uma coisa glamourosa europeia, né? Campeonato de polo, esse tipo. A Voz veio depois e ela veio patrocinando outros eventos nessa mesma linha e foi ganhando espaço. Então, ela foi pegando esse glamour também por ali. A gente pode pedir para o Gabriel trazer umas águas para a gente degustar? Pode. Vamos degustar algumas águas. E enquanto o Gabriel traz também, quando a gente começa a falar dessas questões de branding, de marca, eu queria perguntar para você se você pode falar para a gente algumas marcas que você acha que trabalham um brand muito bom, assim, voltado para a água. Porque tem uma que eu particularmente gosto muito, assim, que eu lembro muito da propaganda, que eu até falei com a Rafa. Qual que é o nome dela? Liquid... Water. Liquid. Meu irmão acabou de me presentear, devia ter trago lá, se tivesse me falado. Acabei de ganhar ela. Eu sou completamente apaixonada, assim, aquela propaganda deles, das criancinhas com a lata e curtindo. Quando eu vi aquilo ali, eu achei que era cerveja. Você já viu do Brasil? Não. Chama Foda-se, desculpa. Mas então, vou até anotar. É o nome da água. É o nome da água. É o nome Você da conhece? Água. Ele tá fazendo a mesma coisa. E ele tá brincando com isso, com esse brand de fazer... conquistar 1 milhão de seguidores sem nenhum real. É só com ele fazendo bobagem. Porque é na mesma linha da Def. Eu adoro, assim, eu adoro o brand deles. Adoro assim, eu acho sensacional. Eu queria que você falasse pra gente essas marcas que você acha que trabalham muito bem a questão do branding, assim. Aqui no Brasil ou geral? Geral. A Def acaba fazendo isso e está sendo reconhecido, está sendo direto, tá saindo matéria falando. Eles fizeram um aporte agora, uma venda, então acaba saindo. Tem uma que é um nome difícil, é tipo Svaroi, que conseguiu fazer também uma coisa muito legal, que eles estão para cima da Voz, na Noruega também, e aí eles fazem uma entrega porque é uma região que é navegável apenas 1 ano. Então, uma água como se fosse uma água safrada. Então, elas são numeradas, o pessoal fica esperando sair a próxima safra para comprar. E falando de resíduo de evaporação, a grande maioria das águas europeias tem um resíduo de médio para alto.
E essa esvaróia, ela tem um resíduo baixo. Então, ela chama a atenção deles também. E aí, falando disso, pegando esse gancho, as nossas águas, elas são todas de média para baixo. Então, na hora que a gente precisa de uma água um pouco com mais potência, a gente já precisa, de, assim, aí investir numa água de um terroir de fora, porque a gente não tem esse tipo de água. Mas a grande maioria das águas nossas, por mais que são muitas, elas têm uma média de TDS, mas consegue fazer a maioria das harmonizações, que a gente praticamente... Eu não lembro a última vez que eu comi cordeiro. Então, nossa, para harmonizar com cordeiro... Você tem até que se preparar para comer o cordeiro. Muito menos a última vez que eu bebi um barolo. Então, esses momentos, assim, aí precisa de ter uma água que a gente não consegue aqui no Brasil, com TDS acima aí de 500 a 1.000 de TDS. Nossa. E quando a gente fala no Brasil, além da foda-se. Desculpa, gente. Vou colocar, pedir pro Gabriel fazer um pi. Não tem problema, não. Esse podcast é para maiores de 18 anos. Mas esse conteúdo aqui pode menores, tá? É água. Hoje é água. Tem alguma marca além dessa X? Depois que trabalha bem o branding? Depois que vocês falaram, não pode mais menor de 18. Ana, a água na caixa faz um trabalho muito legal. Assim, porque foi meio disruptivo. Assim. Sim. O mercado estava pedindo, eles conseguiram fazer essa entrega. Na Fórmula 1 já tem, se eu não me engano, 2 ou 3 anos que não pode PET, que a Fórmula 1 europeia, né? Então vão na onda deles, né? E aí, tanto eles quanto uma outra marca brasileira hoje que fazem essa entrega, que até no primeiro momento eles começaram a trazer de fora, porque no Brasil não tinha. Mas aí eles já vieram, então a Água na Caixa faz um trabalho legal. Com essa virada agora para as latas, tanto a que a gente vai degustar, que é a Lindóia Verão, quanto a Minalba, fazem um trabalho. A Minalba ainda pega assim, artistas plásticos, faz um trabalho legal e acabou de ganhar uma premiação com a lata dela, porque ela colocou em braille a parte de cima. Então, ela aproveitou a parte da lata. Sim. Então, ela ganhou um prêmio. Internacional por essa sacada, que foi uma coisa simples, né? Sim. Se a gente pensar na linha de produção de seja cerveja, qualquer coisa que vai em lata, eu nunca tinha visto lata com eu também braille. Não. Então, eu achei, assim, uma inclusão, que acho que a água é isso, né? A água, ela tem que ser inclusiva e todo mundo ter acesso a ela. Infelizmente, mesmo no Brasil, tendo 1.500 fontes, a gente tem águas que não... Tem locais que não têm acesso à água. E aí, uma que faz um trabalho que aí já entra no brand mais social, que aí foi um projeto mesmo até de funcionários dentro da Ambev, que é a Água Ama. Sim. Então, na verdade, é um rótulo, é um private label, né? Que é um rótulo. Quem rotula a garrafa de 500 ml é a fonte da Lindóia Verão, mas eles fazem porque todo o lucro da venda dela é revertido para essas áreas onde não chega água. Sim, então, muito legal. Então, outro tipo de brand, mas reforça. E aí foi um projeto interno dos funcionários que apresentaram e a empresa comprou. Você teve lá na Ambev aquela visita, você vê que eles têm essa coisa de incentivar ali o pessoal também, de trazer novas ideias. E a Água Ama, que é deles, acaba tendo um pouco isso. Sim. Eu ia falar, antes de a gente provar, a gente fala dos nossos patrocinadores, né? Porque a conversa tá tão boa. Falou tantas marcas, tem que falar. Tantos patrocinadores que, assim, tá esquecendo, né? Não, sabe por quê? Eu saí da pauta total, tipo assim, eu não fiz nenhuma pergunta. Não tem pergunta. pauta aí. Eu falei que eu falo demais. Vocês não, mas eu acho que foi tão fluido que eu não fiz nenhuma pergunta que a gente tinha escrito. A gente pode fazer tipo Marília Gabriela. Você pergunta, eu tento responder rápido. Jogo rápido. Então tá bom. Vou deixar vocês dois separando o que a gente vai degustar. Como vai tá bom. Pronto, que eu vou apresentar, falar dos nossos patrocinadores. Então vai lá. Que são os responsáveis por fazer isso acontecer. Bom, agradecer a ANPAC, Associação Nacional dos Produtores de Cachaça, que estão aí com a gente. Barulho bom. William Bonner. Lembra dessa? Não é cerveja, é água. Minha avó Júlia Bonner. Bom, meu copo é esse, tá? Obrigada. Mas agradecer então a ANPAC, o pessoal da Grafix, os melhores rótulos, embalagens para vocês. A Garrafa da Serra Negra,
com garrafas personalizadas e afins. Entre em contato com eles. Eles têm as melhores garrafas também para fornecer para o negócio de vocês. A Bibit, nossa empresa de marketing para o setor de bebidas. E hoje, Ana Flávia, temos um convidado especial nessa mesa, né? Temos um patrocinador especial nessa mesa. Exatamente. Galera, quem está patrocinando esse episódio de hoje é a Estrela Galícia, também como patrocinadora. Inclusive, ela enviou para o nosso convidado... Água dela? Um brinde. Não sabíamos que ela tinha água, descobrimos hoje. Inclusive a gente aí, descobriu hoje que a Estrela Galícia tem água, muito legal. Mas eles enviaram um brinde bem especial para você. A cerveja Millennium, que é muito legal, assim. Muito obrigado. Pode abrir e mostrar pra galera, que tá todo mundo curioso pra saber o que tem dentro dessa caixa. Vocês não abriram? Ela é assim, ó. Não. É assim, ó? Desde 1906. Ó. Olha que legal. Ó, uma tacinha, uma cerveja. Tacinha. Que é um presente da Estrela e do Pausa pra você. Muito obrigado. E aí eu brinco, porque todo mundo fala assim, mas você bebe cerveja? Eu falo assim, não, eu bebo água. Porque uma cerveja que, no caso, de 6% de álcool, 42 é água. É isso. Teor alcoólico, o resto dela é água. Exatamente. Então sempre tô bebendo água, gente. Então sempre se hidratando. Obrigado pelo presente. Que isso. Obrigado ao patrocinador. E aí foi essa surpresa, né? Eu falei com vocês nem sabiam. Não sabia. Eles também, o grupo tem uma água que na verdade, é uma marca. E aí tem duas, tem uma que é a Magma, que é cabriolé, não sei falar. Mas a garrafa é maravilhosa, assim, ela é toda preta e vem de um solo vulcânico. Que bem legal. Aí, manda pra gente também, Estrela, pra gente experimentar. Se não tem no Brasil, agora pode ter aqui no Pausa. Mas agradecer vocês também por estarem com a gente no episódio e presentearem também os nossos convidados aqui. Sim. Muito obrigada. Obrigado. Espero que você deguste ela e depois conte pra gente. Com certeza. Bom, vamos lá então. O que a gente vai degustar? Rodrigo colocou aqui no copinho. Vamos lá, gente. Mostra lá na câmera qual que é a água que a gente tá degustando. A gente vê três coisas a gente vê em água. Todo mundo, no primeiro momento, vê marca. Mas várias marcas têm mais de uma fonte. Então, eu falo sempre para a gente olhar, na verdade, não a marca. Vamos olhar o nome da fonte. Nós estamos bebendo agora a fonte São José. Tá. A segunda coisa que eu olho na água, depois do nome da fonte, é de onde ela é. Que aí é o terroir. E aí eu vou pegar... Essa é uma água, o próprio nome fala, né? Lindóia, então ela é de Águas de Lindóia, São Paulo, então é um terroir de São Paulo. E a terceira coisa é aqui o resíduo de evaporação. Vê se a Rafa vê ele aqui. Deixa eu ver. Tá no meio da letra miúda, né? Resíduo de evaporação. Sim. A 180. A 180 graus, que 180 graus evapora. E aí na sequência dos 180 graus tá aqui, ó, calculado a 127,06. Ou seja, essa água, eu falo que o TDS dela é de 127. A vírgula é irrisória. Entendi. Então, lembra só para a gente ter um parâmetro de comparação. A água Pedras, que é uma água portuguesa, ela tem 2.100 de TDS. Nossa! Então, Mas tem o máximo? A que eu conheço maior eu até trouxe. Ela raramente sai de casa. Hoje ela saiu, só para vocês. Que é a Vichy Catalã, que é parente, que é espanhola também. Ela tem um resíduo de evaporação. Cadê ele? Esse aqui eu não decorei. 2.950. Nossa! Eu falo que é uma água pra você beber mastigando. Quanto minerais. Muito legal. Que legal. Não, e o rótulo dela é lindo. Bom, vamos lá então. Vou degustar. A gente olhou as três coisas. Fonte São José. Isso. Águas de Lindóia, 127. Então, a primeira coisa, assim como qualquer bebida, a gente tem que olhar se... Porque como é natural, pode ser que passe alguma coisa. Não deveria. Mas é importante, assim como na indústria de bebida, a gente olha se não tem defeito aqui. Tudo certo. Depois, aroma. E aí, como diria Paulo Vieira, quando eu fiz com ele, é água. É água. Global ele. Então, pega essa parte aí. É água.
Mas por quê? A gente chega numa Vichy Catalã, quando você vai degustar ela dá um cheiro de água de mar, pra você ter ideia, de tanto mineral. Sim. Mas é característico dela, não é defeito. Entendi. Então, por isso que a gente vai por aroma, porque às vezes vai ter uma diferença. Lembra aquela que puxa, às vezes, para um vegetal, lembra um pepino? Sim. Tem uma água do sul que puxa um pouco para giz, aqueles giz antigamente da escola, né? Então, puxa para aquilo. Então, Entendi. aqui tá bem tranquilo, a gente não tá... Não tô sentindo nada. Mas na hora que a gente vai degustando outros, a gente consegue depois. No primeiro momento é mais difícil. E depois, boca. Aí eu senti... Descendo, mais oleoso. E senti um retrogosto também. Um pouquinho, por quê? Lembra que eu falei das nossas 3 aqui, do nosso quadrilátero ferrífico, que a gente mais está acostumado em Belo Horizonte? Em Minas Gerais são em torno de 67 fontes. Só que as que mais chegam em Belo Horizonte são essas 3 maiores. Tem outras também que aparecem, fora essas nacionais, né? A São Lourenço, Caxambu. Mas essas 3 estão aqui pertinho, que normalmente é as que eu compro garrafão, né? Que aí é Ingá, Igarapé e Viva. Na média a Viva é 9 de TDS, a Ingá é 20, que é igual àquela água que eu falei, europeia. E a Igarapé, se não me engano, é 17. Muito baixo. Então, você vê que são muito baixos. Então, a gente está acostumado com esse muito baixo. Na hora que você pega 127, você já sente esse pouquinho de retrogosto. Na hora que a gente chega lá nessa região e eu levo para as degustações as nossas águas, porque lá não tem nessa característica, eu sou assim, mas essa água não tem gosto. Porque eles já estão acostumados com essa água. Quando você vai para o sul, que aí já aumenta um pouco o TDS, que vai para 200, aí que é pior ainda, que aí eles falam assim, essa água não tem. Então, é um pouco isso. Então, no primeiro momento, a gente vai começando a sentir. E eu quis trazer a Lindóia Verão por 2 motivos. Uma, porque ela, assim como a Minalba, está em lata. Pra vocês verem que não faz diferença nenhuma. Se você abrir a garrafa, o garrafão, é a mesma fonte. Não faz diferença. E mais uma outra coisa, a gente beber a com gás. E uma história que eu gosto, eu adoro, como um bom mineiro, um bom causo. Não sei se vocês sabem, por causa desse resíduo de evaporação, mas não da fonte São José, eles têm uma outra fonte que é próximo também, é 100 e poucos. Em 1969, não era essa abundância de águas envasadas e de marcas, a NASA estava procurando uma água para fazer a hidratação da tripulação da Apollo 11. E no mundo, a NASA sendo NASA, né? Eu tendo a dificuldade hoje em 2025 para mapear as águas do Brasil, a NASA tinha mapeado as que tinha no mundo na época. Que louco. E aí eles falaram assim, tem uma água lá em Lindóia com resíduo de evaporação X, que aí dá para fazer a alimentação dos astronautas, eles usam a água para isso, não sei o quê. Compra deles, tem a nota fiscal. E aí a gente não consegue comprovar se entrou ou não, mas se tem a nota e foi para lá, comprou. Então, pagou. Um dos brands que eles usam, uma das coisas que eles usam, que é a água que foi para a Lua. Gente, em 69 foi uma água brasileira. Que legal! Que foi para a Lua. Não, então, essa água que vocês estão bebendo, um dia ela já pisou na Lua. Tá chique. Que legal! Adorei. Agora vamos degustar uma com gás? Vamos, você gosta, né? Eu adoro. Mas vamos fazer uma coisa Eu antes? não. Vamos beber uma cachaça? Só pra vocês verem o tanto que vai diferenciar, que a gente vai beber a mesma água. Vamos. Uma Por com favor, gás e sem Ana gás. Flávia. Vamos. Uma cachaçinha? Com toda certeza. Eu falo porque nós vamos perceber, nessa água sem gás, a gente preparou o nosso paladar, a gente vai beber a... Deixa eu ver. A minha tá com... Tá com kombucha? Nunca bebi kombucha com cachaça. Será? Não sei. De nada. Então, a Ana vai fazer as graças aí de apresentar a nossa cachaça, que eu acho que é importante, que a gente tem que enaltecer esse ícone brasileiro que é a cachaça. Essa cachaça, cadê o corte aí, ó? Essa cachaça é da Gomes de Vasconcelos, de parceiros e amigos nossos. Fica lá em Martinho Campos. É uma cachaça no Carvalho, deliciosa. Então, conheçam. Indicamos. Super indicação. A gente só traz coisa boa. Então, é muito boa, gente. Uma delícia. Recomendamos. GV Destilaria. Eu vou pôr só mais um pouquinho de água sem gás para vocês, pra gente fazer a experiência com a cachaça.
Tá, então vamos lá. Ó, galera, o que a gente tá fazendo aqui no podcast, vocês podem reproduzir fazer em casa, com café, na casa de vocês, com pra qualquer vocês entenderem Com também. cachaça, eu recomendo. Então, a gente preparou, eu pus mais um pouquinho para você, só pra gente... Com água sem gás. Água sem gás, a gente vai preparar o paladar. É pra beber água primeiro? Para ela fazer o trabalho que seria limpar, tá preparando. Uhum. Então, a gente vai sentir a cachaça. Aroma. E aí, Ana, é amburana? O que é? Carvalho, pra mim? Tem amburana aqui. Ó, não tô ruim não, viu? Já fui pior. E aí, boca. Ai. Delícia. E aí, a gente vai agora para uma água com gás. Vocês estão com a referência da cachaça na mente aí ainda? Isso. Prepara o paladar com essa água com gás e vamos ver o que vai sair nessa cachaça. Olha que eu não tô nem mudando a água, hein? Só tô... É a mesma fonte. Nó. A cara da... Gente, quem tá escutando tem que assistir a cara da Ana Flávia. Você não gosta de água com gás? Eu tive que aprender. Eu também não gostava. É muito gás. Eu só degusto nas degustações. Dia a dia, em casa, é minha esposa que é apaixonada com água com gás. Eu amo água com gás. Eu bebo mais água com gás que sem gás. Gosto não se discute. Pode então, nós preparamos. Vamos lá. A Ana já tá... A cara, gente. Gabriel, foca bem na cara da Ana Flávia primeiro. Não, o aroma... Vou virar meme. O aroma dessa cachaça é até sacanagem você fazer isso com o produtor, né? Nós acabamos. Vocês sentiram que o aroma foi embora? Não, fica muito diferente. E ruim. Muito diferente. Diferente bom ou ruim? Eu induzi, né? Desculpa. Não, é porque parece que ele... bloqueia um pouco, né? Alguns aromas. Ela bloqueia. O sabor pra mim foi o pior. Fica mais xoxo, eu acho. Parece que eu joguei água na cachaça. Parece total. Parece... Tem um nome. Então, gente... Como é que chama aquela cachaça que põe no barril que não é usado só para o barril ficar mantendo? Eu não lembro. Tem um nome. Qual? Água alcoólica. Água que coloca no barril? Não. Tem uma cachaça que a gente usa para deixar ali no barril... não lembro. Sei. Passa. Mas a gente pode, então, também estar tomando vinho. Muitas vezes, às vezes você fala assim, não gostei desse vinho. E pode não ser um problema do vinho, né? Pode ser. Às vezes é água com gás que você tá tomando. Com certeza será. Porque eu só tomo vinho com água com gás. Nossa. Assim, Vinho branco, espumante, então, assim, tem exceções, tá? Toda regra tem exceção. Mas a grande maioria de espumante, olha o tamanho dessas bolhas. Diferente do espumante, que é perlagem, que é aquela bolha fininha, quem que ganha de potência? Então, você não está bebendo espumante com água, você está bebendo água com espumante. Então, o ideal também espumantes, bebidas mais suaves, né, que tem uma certa suavidade. Não é suave, né? Mas vocês entenderam, né? Com essa característica mais sensível. Isso, que são um pouco mais sensíveis. É ideal tomar até com água sem gás. De preferência de água sem gás. E nessa mesma linha de raciocínio, com o menor TDS que você conseguir. Também não precisa virar a caça às bruxas, igual o pessoal. Às vezes eu vou dar aula no Rio, levo as águas nossas daqui, não acha lá. Aí o que a gente acha ainda que começou, tem uma distribuição Caxambu. Caxambu, o rótulo azul dela é a única das 12 lá que eu falei, que é a Mairink 1, 2 e 3. A Mairink 3 é a única sem gás. Ela tem um resíduo de evaporação de 40. Então já é abaixo de 127, de 94, que é Minalba, nessa linha do terroir de São Paulo. Ou do Rio, que é mais ou menos nessa linha. Entendi. Não, muito legal. Gente, mas faz muita diferença, viu? E aí eu sei que adoro água com gás, a gente gelou água italiana, famosa, que as pessoas adoram, mas é uma água de 854 de TDS. Eu adoro essa água. Adoro essa água. Para quem gosta de água com gás, a Ana já passa, Ana. Não, mas experimenta. Você vai ficar na cachaça? Experimenta que o Gabriel agora vai focar bem em você. Não.
Rafa. Vou ficar assim. Mas talvez eu goste, pode me surpreender. Vou pôr mais pra Rafa. Então. Aí, pode pôr. Mas essa água, eu conheço bastante ela. Eu acho ela uma delícia. Deixar um pouquinho depois pro Gabriel provar também. Olha as bolhas dela, são bem maiores. São bem maiores. E lembra que eu falei, o TDS dela é 854. Pessoal, para quem tá só escutando, a gente tá falando da Pellegrino. Esse S é alguma composição? San Pellegrino. San Pellegrino. É a abreviação. Ela é italiana, né? Italiana. É. Eu prefiro. Eu acho ela uma delícia. Gostei do... Não, mas eu acho mais gostosa do que a primeira. É bem diferente. É um perfil. Acontece muito, assim como acontece, você vê que as águas que são com TDS mais alto, dá um equilíbrio quando o gás, que o gás, lembra que ele inibe? É isso que eu falo, pra mim não parece tão gasosa igual a primeira. Não só não tão gasosa, mas você também não sente tantos minerais dela. Mas se você esperar ela acabar o gás e beber uma sem gás e ela sem gás, aí você sente o peso dela. Porque é meio que tá... E vai nesse treino, a gente vai... Muito legal. Vai fazer o bate-bola, Rafa? Suas perguntas? Não vai dar nem tempo. Eu tô até escolhendo qual que vai ser a principal aqui, porque a gente precisa finalizar, infelizmente. Mas a gente vai ter que ter uma parte 2, eu acho. Bom, pra gente finalizar, a gente sempre gosta de perguntar assim, sobre a questão do futuro, o que você acredita, né, para esse futuro da água, o futuro até da profissão sommelier de água. A gente falou um pouquinho também sobre essa evolução, cada mercado tem sua evolução, mas o que você acredita que vai ser o futuro da água aqui no Brasil? Rafa, eu vejo assim, igual a gente acabou de estar acontecendo esse movimento da nova geração de estar procurando bebidas não alcoólicas, a água ela já nasce não alcoólica. Então, assim, os drinks vão... tendo esse conhecimento, olha a quantidade de drinks que a gente pode fazer com águas diferentes. A mesma receita. Só o fato de usar águas com gás ou sem gás e de terroirs diferentes. Então, a gente já tem uma infinidade. Então, assim, eu vejo que tem muito, sim, esse mercado, mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco preocupado de essa informação não estar chegando tanto para as pessoas e a indústria querendo vender água igual água, de daqui a pouco a gente está fazendo o que a gente fez a vida inteira, alugar o Brasil. Vem alguém aqui, grandes marcas, grandes conglomerados, comprarem algumas ou várias fontes nossas e começar a levar água para lá. Sim. E aí a gente continua aqui vendo a coisa passar. Então, assim, é importante a gente saber dar valor, sim, e ter um zelo maior. E o mercado, acho que ele consegue absorver. A gente só tem que preocupar, mas assim, a água vai acabar. Para a gente conseguir acabar com a água, a gente tem que continuar fazendo muita porque ela se recicla. Então, assim, a gente precisa de preocupar, lógico, mas é um bem natural que a gente tem uma certa abundância que a gente também não pode também deixar de qualquer jeito. E o mercado da água, muita gente está explorando a água. A água ela precisa de ser explorada, porque ela mal explorada, seja assim, deixá-la correndo ao léu, ela uma hidrelétrica mesmo, no meio do caminho, pode estar gerando energia. Então tem um milhão de coisas que a água pode fazer, além, lógico, dessa coisa que é o meu estudo, um sommelier de água, que aí na sequência da pergunta, um sommelier de água, a gente, num país do tamanho do Brasil, com 1.500 fontes, pelo amor de Deus, quem gostar do assunto, vão estudar e vão ajudar. Sim. Porque é esse trabalho, acho que voltado do que você falou lá, não é para ficar indo para restaurante igual a maioria dos sommeliers. Acho que nesse primeiro momento é educacional, que foi o que aconteceu na maioria das profissões de sommelier, né? Começou muito para o público começar a entender, você tem que trazer esse momento educacional para depois a gente passar. Porque todo mundo já quer correr e virar venda, né? Vai ser sommelier num hotel, vai ser sommelier num restaurante. Então, você está ali na ponta da venda, não na parte educacional. Sim. E aí é onde eu me preocupo mais hoje em dia.
Legal, legal. Tem mais alguma pergunta, Ana? Não, tenho várias. Mas sinto te informar, a gente vai ter que ter a parte 2. Eu não fiz nenhuma das perguntas. Não, eu escrevi várias aqui, ó. Nada. Mas, acho que é isso, assim. Eu acho que, como todo podcast aqui eu falo que me apaixona pelas bebidas, a água é mais uma. Quando eu tive aula com o Rodrigo, eu pude ver, assim, eu fiquei, gente, eu tenho que estudar mais de água, eu tenho que entender mais de água. Acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente quer saber, e aí mais conhecimento, enfim. Então, eu só queria mesmo recomendar as pessoas de irem no supermercado depois, comprarem várias águas, provarem, degustarem. Não só beberem água, mas degustar uma água, pensando, entendendo o que tem ali de sensorial, porque é muito legal, de verdade. Isso. E aí, para a gente finalizar, queria que você deixasse suas redes para quem quiser conversar com você, tirar dúvidas sobre água, fazer sommelier de vinho, ser seu aluno. Ser seu amigo. Enfim. Adoro. Pode falar para aquela câmera ali, aonde que o pessoal te acha. No Instagram, Rodrigo Rezende com Z Som, de sommelier, então é com 2 M's, Rodrigo Rezende Som. E lá tem tudo que a gente falou, nos destaques tem várias coisas. Eu falo que é o Rodrigo Flix, porque você entra também, daqui a pouco esse podcast vai estar lá no link da bio, você vê, tem matérias no mundo da cachaça, no mundo do vinho, no mundo do café. Então, onde eu tenho convite, eu sou igual arroz de festa, eu estou lá presente. Então, não perco, e exatamente por isso, para difundir o máximo e fazer com que as pessoas apaixonem com essa bebida que está presente no nosso dia a dia e a gente conseguir dar um valor ideal para ela, assim. Legal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Vocês me encontram também no @RafaSilvaP, também no Pausa de 15 dias, inicialmente. Vamos mudar isso esse ano, se Deus quiser, né, Ana? Estaremos toda semana para vocês. Tem muita gente pedindo. E engraçado, a gente até foi num evento ontem, as pessoas estão parando a gente agora, sabe? Eu falei, Ana, eu tô me sentindo famosa. O povo chegou, eu ouvi 1h20 do episódio tal. As pessoas falam. Eu viajei ouvindo tal. E a gente andando ontem, nós duas juntas, aí, Rafa, Ana, eu falei, eu acho isso muito legal, gente, podem conversar com a gente mesmo. A gente adora saber que vocês estão gostando dos episódios, porque esse que é o objetivo, a gente trazer temas que vocês realmente gostem, que esteja dentro da vida de vocês mesmo, e por isso que a gente também abre para vocês sempre sugerirem temas que vocês gostariam de ver por aqui, tá? Bom, então vocês encontram a gente no @pausaprogole no Instagram e no Pausa Pro Gole no YouTube, no nosso canal, e também nas plataformas de streaming de áudio. Se você quiser assistir no YouTube e no Spotify, você consegue. Se você quiser escutar, tem todas as plataformas de áudio, tá? E onde encontra a gente também na Bibit. Esqueci de falar. @bibitmkt. Exato. Mas antes de eu falar minhas redes, eu só queria que o Rodrigo também mostrasse um pouco de livros que tem em português que as pessoas podem saber mais sobre água. Que eu acho isso muito legal, assim. Aquela hora você perguntou, eu acabei fugindo, mas vale a pena. E aí, daqui uns dias vai ter... Estou desenhando um projeto para a gente rodar. A gente tem as Bicas em BH. Esse livro é um guia que tem várias coisas sobre Belo Horizonte. E o primeiro capítulo é falando dessas bicas. E aí, em Belo Horizonte, a gente esbarra nelas nas praças, tô com um palácio na cabeça, mas no Parque Municipal. Sim. São 9 bicas. Qual que é esse? Esse é o Guia do Morador de Belo Horizonte. Guia do Morador de Belo Horizonte. Esse é mais difícil de achar, mas aí em sebo, de vez em quando, a gente encontra. E aí fica a dica para republicar ele. Esse aqui é recente, que é aquele projeto em Belo Horizonte que a gente tem vários rios que cortam as cidades, que estão ali subterrâneos. E aí eles estão identificados nas placas das ruas, nos cruzamentos, com Rio fulano de tal, passa aqui. Pra você saber que você está passando ali. E foi um projeto bem legal. Recentemente, não, tem um pouquinho mais de ano, mas... É sobre o Rio, né? Sobre o Rio esse, da Isabela Prado. Legal, sobre o Rio. Que aí aqui explicou como que foi esse projeto de mapear esses rios, porque por mais que eles estão cobertos, muita gente não sabe que está ali. Então teve que resgatar documentos antigos de Belo Horizonte para saber por onde passam, como é que funciona. Porque as nascentes a gente ainda vê algumas, mas por onde ele vai cortando debaixo da cidade, praticamente ninguém sabia. Hoje está tudo identificado. Foi um projeto bem legal.
Esse é um que muita gente... Foi recentemente traduzido, é um do mundo da cerveja. Sim. A gente falou, né? sem água boa não se sai cerveja. Sim. E aí é um livro mais voltado para a química cervejeira. E aí teve a tradução. E muitas pessoas do café às vezes me perguntam, água ideal para café? Eu sempre indico que no mundo do café ainda é um pouco... Não tem tanta publicação. E aí eu falo muito porque como entra muito em química... é uma escola muito boa. O mundo da cerveja tem muita publicação e é uma escola muito boa para o mundo do café, que é um fermentado ali. Então, esse livro, Água, um guia completo para fabricantes de cerveja também, para quem gosta de química, que ele é bem... E aí, não traduzido, mas é o livro referência no mundo, da Fine Waters, que é o Michael Macha. E aí eu tive o grande prazer nessa última edição o Michael me pediu que quando eu fiz o curso, lógico que eu mostrei as nossas águas, ele ficou impressionado com Cambuquira e aí ele pediu para me fazer contato com eles lá, pegar as informações para entrar e aí ela está aqui nessa última edição e aí eu fiquei super feliz de conseguir aí, de certa forma, colocar uma água brasileira que é um guia que tem águas do mundo inteiro, que ele foi mapeando. E o início do livro é bem essa parte que a gente falou, dos conceitos de degustação de água. Que legal. Muito legal. Muito bom. É isso, gente. Conhecimento para vocês. Então, para finalizar, vocês me encontram no a.anagomes e também, como a Rafa disse, no Instagram do Pausa, no Instagram da Bibit, nas ruas e nos rolês de BH, com toda certeza. Com toda certeza. Então, é isso, gente. Queria agradecer vocês por ouvirem mais um episódio sobre água. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. E uma pausa pro gole. Pausa pro gole. Com cachaça. Saúde. Saúde. Obrigado. Bora tomar uma?